Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica, trabalho dentro das modalidades de atendimento clínico presencial, online, faço palestras, trabalho também em grupos, utilizando a abordagem psicanalítica. Fiz uma especialização ou pós-graduação em psicanálise clínica e o que eu vim abordar neste vídeo, de maneira sucinta, é sobre o assunto dependências. Dependências porque eu não quis delimitar um campo. Como assim, né? Delimitar aí dependência química, dependência emocional. Quis utilizar o termo dependências mesmo, em nível geral. E para isso, vou passar aí dentro de uma parte teórica, né, da psicanálise. E é importante, né, abordar esse assunto dessa forma, pelo fato de fazer com que as pessoas que possam estar assistindo esse vídeo reflitam para outro lado, né? Consigam pensar de outra forma, para além daquela questão só de viciado, ou então o cérebro viciou, né? O funcionamento cerebral viciou alguma questão aí da dependência química, ou então se a gente for pensar aí, né, nas formas de relações, né, a gente vê tantos casos aí de relacionamentos em que a gente entende como relacionamento abusivo ou relacionamento tóxico, e que aí a gente pensa assim, né, nossa, mas essa pessoa ela é dependente emocionalmente desta outra pessoa que faz tão mal, né, a ele ou a ela. O que é isso, né? Muita gente ainda utiliza o termo, isso é sem vergonhice, né? Essa pessoa aí gosta de ser maltratada mesmo e tal, de uma forma mais coligada aí ao julgamento do que ao entendimento de fato do que essa pessoa está se passando, né? Então, a ideia é fazer com que vocês possam refletir sobre esse assunto de uma forma mais ampla, para além daquilo que a gente conhece aí, né, no senso comum, em nível popular, enfim, para além do julgamento, né? Então, vamos pensar um pouquinho aí, por quê? Por que dependência, né? O que faz uma pessoa depender de algo? De algo que faz mal a esta pessoa? Por que alguém sustenta em sua vida algo que faz tão mal, né? Algo que, podemos dizer assim, que mata a si próprio, né? Todos os dias, vai matando devagarzinho, né? Pessoa que faz um uso abusivo de drogas, pessoa, como eu já dei o exemplo aí, dentro de um relacionamento que sofre violência física, verbal. Bom, primeiro, vou falar aqui um pouquinho sobre a questão de investimento libidinal. Vejamos, o que seria isso, né? Vou pegar lá na abordagem de Freud, quando Freud dizia sobre essa questão da libido. O que é a libido, né? Assim, de uma forma bem resumida mesmo, obviamente, por se tratar de um vídeo, né? A libido é uma energia sexual, né? A teoria psicanalítica
aborda essa questão da sexualidade. Então vamos lá. Então você está me dizendo de um investimento sexual. Sim. Mas vejamos. É muito comum das pessoas acharem que esse termo sexual diz apenas de sexo. Pois bem, pelo menos na teoria psicanalítica sabemos que não. Sexualidade coliga a tudo aquilo que de uma forma ou de outra produz aí uma satisfação, né? Recordando que satisfação não é só coligado ao prazer. Existe também o desprazer que pode ocasionar uma satisfação. Quando eu digo nessa questão de prazer e desprazer em nível teórico, eu estou dizendo de aumento e diminuição de tensão. No caso, o aumento é o desprazer e a diminuição seria o prazer. Ok, então voltando para essa questão aí do investimento libidinal, quando alguém investe demasiadamente, ou seja, quando alguém mantém aí um movimento, sustenta um movimento demasiado nesse investimento libidinal em apenas uma coisa, um objeto, uma pessoa, enfim, eu vou utilizar o termo objeto. Só que o objeto, eu não estou dizendo só de coisas materiais, eu estou querendo dizer também sobre pessoas, sobre qualquer coisa. Em nível geral, eu vou utilizar esse termo objeto, ok? Então, quando esse investimento é em apenas um objeto, vai causar problema, né? Vai se tornar aí, de fato, problemático, doentio. Vamos pensar aí. Vamos utilizar de exemplos que fica mais fácil, né? Vejamos, vamos pensar num caso de relacionamento em nível geral. A pessoa aí investe em vários lugares. Imagina um homem, uma mulher, sei lá o que for, que investe em seu trabalho, né? Investe nos seus amigos, nas suas amigas, na sua família. Consegue investir libido em sua vida, em nível geral, né? Quando você faz algo, de uma forma ou de outra, você está investindo alguma coisa ali. O problema é quando se investe em uma coisa só. Aí que surge a questão, né? Se a gente for pensar aí nesse investimento libidinal, vamos pensar pela via, então, das drogas. A única forma de resolver os problemas é a droga, né? É o álcool, é a maconha, a cocaína, enfim, tanto faz se é lícito ou ilícito. Mas a única forma de resolver suas questões é através da droga, ou seja, é um único lugar que se investe. E aí deixa de ser só para resolução de problemas, começa a ser para tudo, para felicidade, para tristeza, para comemorar, para tudo. E aí, se a gente for pensar em nível de relacionamento, vamos pensar pela via de... Imagina uma pessoa que mantém aí, né, seu relacionamento, seus laços sociais, vamos dizer assim, consegue ter amigos, consegue ter namorado ou namorada, consegue dar atenção à família, enfim. Essa pessoa mantém seus laços sociais aí de uma forma saudável, né? Saudável. Eu não vou abordar esse vídeo aqui de uma forma moralista de certo e errado, tá? Não é isso, não é para esse lado que eu tô querendo ir. Até porque o inconsciente não tem, né? Ele
não tem essa ideia moralista, né? Não tem uma moralidade. Mas eu vou utilizar de termos que fica mais fácil aqui para vocês conseguirem entender o que eu estou dizendo, né? Porque se eu pegar só na questão teórica vai ficar complicado, né? Para as pessoas em nível geral poder entender o que eu estou falando, tá? Mas vamos lá, vamos voltar ao que eu estava dizendo. Então, vamos pensar aí que essa pessoa, ok, ela mantém seus laços sociais de uma forma saudável. Ótimo. Agora, olha só, a dicotomia, né? Veja bem a discrepância de uma pessoa para outra, né? Estou utilizando de exemplos, obviamente. Estou ilustrando isso aqui para ficar mais fácil a gente tentar aí comunicar, né? Comunicar, que eu digo, de uma forma reflexiva mesmo. Imagina uma pessoa que ela ama intensamente o namorado, vamos pensar assim, ama intensamente. Esse namorado pode fazer qualquer coisa, pode trair, pode bater, pode fazer qualquer coisa. Ou então nem passa para violência, mas é uma pessoa que de fato não está fazendo bem para o outro, enfim. Então pensa aí que essa pessoa só pensa no namorado, só no namorado, não consegue pensar em mais nada. Se procura amigos, é simplesmente para se queixar dessa relação. Fora isso, não procura seus amigos. Não consegue mais manter uma comunicação com a família, ou seja, fica muito claro que essa pessoa está vivendo apenas para a relação. Podemos dizer que essa pessoa está investindo sua libido, investindo sua vida apenas em uma pessoa, um objeto, em uma questão. Percebe que essa pessoa se torna dependente? É interessante pensar isso, né? O que será que faz uma pessoa se tornar dependente do outro, né? Uma pessoa ficar dependente da outra, assim, isso é insano, né? Nada, isso é uma questão que acontece aí, é ordinário, né? Isso acontece frequentemente. Bom, de fato, se entende que o maior desejo do ser humano é ser amado. E isso vem lá desde pequeno, né? Ou pequena, lá desde o bebezinho, né? E Lacan até utiliza aí da questão, né, do conceito do desejo. Ele vem dizer que nesse momento do bebezinho ali, ele é um objeto do desejo da mãe. E neste momento, vamos pensar assim, ele está ali para, né, vou utilizar de exemplos que fica mais fácil. Pensa lá, mamãe escuta bebê chorando e obviamente que não se sabe ao certo o que esse bebê tem, o que esse bebê quer, né? A mãe, ela imagina, ou seja, na sua questão imaginária, né, em seu nível imaginário, ela imagina que este bebê está querendo mamar. Ela vai lá e dá mamar pro bebê. E aí ele chora de novo e ela pensa que ele está com cólica. E ela vai lá e cuida com um chazinho, coisa assim. Ou seja, percebe que quando somos ali, né, estamos ainda nesse momento, vamos dizer assim, de bebezinho, né, esse momento da nossa vida, percebe que é como se o bebê fosse um corpinho
um corpinho que chora, um corpinho que faz, né? Mas que não sabe dizer ainda, né? Não sabe dizer o que pensa, o que sente, obviamente. Então a mãe, a partir de suas projeções, a partir de seu desejo, vai lá e faz o que acha que é certo, né? O que seria bom para esse bebê, vamos dizer assim. Obviamente que eu estou dizendo de uma relação aí, né, eu estou utilizando o termo mãe, mas pode ser qualquer cuidador, pode ser pai, enfim. Mas vamos pensar aí nesse momento, né, este bebê está sendo um objeto de amor da mãe, porque ela está depositando nesse bebezinho partes dela, partes do imaginário dela, como ela cuida, como ela faz, o que ela pensa que esse bebê está sentindo. E aí vai, né, o inconsciente, vamos dizer assim, né, o sujeito, né, enfim, vai se constituindo, né. Então perceba que neste momento aí, eu não vou dizer que inicia, porque não tem muito dessa questão aí na teoria de quando inicia e quando é um meio e quando termina. Mas vamos pensar nessa lógica assim mais aberta mesmo, de que desde pequenininho recebemos do outro. Então desde pequenininho a gente já está aí dentro de uma alienação. Alienação por quê? A gente se torna um objeto de amor do outro e para a gente ser amado, a gente entende que deve fazer o que o outro quer, né? Como assim? Ficou essa parte aí, né, que eu expliquei para vocês da mãe cuidando do bebê. E aí vai crescendo, né? E vai entendendo que para ser amado tem que aceitar o que vem deste outro. E aí já vem a questão do desejo do outro. Renuncia parte do seu desejo para ser amado. Ou seja, para ser desejado, para ser amado, é necessário que abrimos mãos aí, né, de coisas que desejamos, enfim, para que este outro possa nos dar algo dele, o amor. Tá, então isso é uma parte da teoria lacaniana, uma atualização, né, da teoria freudiana. Então vamos pensar aí, né, como voltando à pergunta, por que uma pessoa se torna dependente? Peguei nesse exemplo por quê? Percebe que desde pequeno a gente acaba sendo dependente, né? A gente acaba sendo dependente do que o outro quer de mim? Tem como isso mudar? Claro que tem. Mas nunca vai ser radical, né? Existe a separação dessa alienação. Claro que existe, senão não faria sentido uma pessoa entrar em um processo de análise, né? Para ela entender qual é o desejo do outro, né? Para ela entender o que este outro quer de mim, para conseguir fazer uma separação do que é o outro do que é meu. Mas não é radical, não tem como ser radical. Porém, o que eu estou querendo dizer com isso é que é muito interessante perceber que para ser amado, desde pequenininho, de uma forma ou de outra, a gente fica à mercê de alguém. Só que quando isso se torna doentio, de fato, entra aí essa questão do que eu estou querendo trazer para vocês, da dependência. Dependência, agora eu estou dizendo de uma dependência emocional. É como se, voltando no exemplo lá do casal, né? É como se apenas este homem ou esta mulher pode me amar. É como se você só conseguisse enxergar essa pessoa. E para ficar com essa pessoa, você faz qualquer coisa.
com você mesma. Para você ser amada ou amado por essa pessoa, você se torna um objeto de amor. Deposita em mim tudo que é seu. Se você permitir que eu fique aqui, né? Que eu fique aqui, pelo menos do seu lado, para que eu possa pelo menos dormir com você. Vai ficando num resto, né? Vai se tornando desvalorizado, um objeto desvalorizado, vai se colocando nesse lugar e sustentando esse lugar. Por quê? Bom, aí, né, só num processo analítico que a gente vai saber. Porque cada caso é um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem suas questões. Isso é muito peculiar, não dá para eu responder. Mas, de fato, se entende que a dependência, ela gira em torno disso. A dependência, ela gira em torno de apenas uma forma de gozar. E quando eu estou dizendo gozar, não estou dizendo de sexo. Esse conceito, o gozo, já vem de Lacan também, como disse, né, uma atualização da teoria freudiana. E quando ele vem dizer disso, vamos pensar assim, de uma forma resumida, o que é o gozo, né? O gozo é como se fosse um resultado da satisfação. E aí eu volto, satisfação não é só prazer, né? Entra nessa questão aí também, do desprazer. Então pensamos aí, é como se a pessoa viciasse, dentre aspas, né? Em apenas uma forma de gozar. É como se tivesse apenas uma forma de gozo. É claro, obviamente, né, que a pessoa goza de várias formas, mas é como se essa fosse a eminente, né? É como se essa forma de gozar fosse aqui o resultado de uma maior satisfação. Bom, quando a gente pensa nessa questão aí dessa obstinação em apenas uma coisa, é interessante a gente pensar que geralmente se repete aquilo que foi frustrado. Para quê? Para tentar resolver. Só que tem uma questão aí que é bem complicada, né? Pensa só, como que você vai resolver algo na sua fase adulta que aconteceu lá na sua infância? Não tem como. Pode ser com a mesma pessoa que você não vai conseguir, né? Com pai, com mãe, com seja lá com quem for. Passou. Tá lá no passado, se a gente for pensar numa lógica temporal. Porém, o inconsciente é atemporal. Então isso fica, né, martelando. Até que a pessoa possa se dar conta disso, a pessoa possa se dar conta do que ela está querendo ou ele está querendo resolver. E uma coisa também que é muito importante eu falar aqui sobre dependência, a dependência ela gira muito em torno também do familiar, que coliga diretamente com o que eu estou dizendo aqui agora sobre essa questão do repetir, né? Por quê? Vamos lá. O que acontece no processo analítico? É a pessoa conseguir criar algo novo, né? Mudar o sentido de algo, né? De algo aí em nível inconsciente. Por que isso é importante no processo analítico? Exatamente para quebrar, vamos dizer assim, o sentido anterior, para que a pessoa consiga uma nova forma de lidar com suas questões, uma nova forma de lidar com as frustrações, né? Uma nova forma de lidar com aquilo que fica repetindo, né? Vejamos aí, vou utilizar da questão da dependência química. Claro que a gente sabe que com o tempo de uso, né,
se torna aí realmente uma questão cerebral mesmo, né? Que a gente está falando aí também da química, né? Da química, a gente está dizendo aí, né? De uma questão do funcionamento cerebral mesmo. Mas é importante a gente levar em consideração a questão mental também. Então vamos lá, né? Vamos voltar no exemplo aí que eu iniciei. Na dependência química. Como eu havia dito, né? Tudo vai para a droga, né? Tá feliz, tá triste, a forma de resolver seus problemas, a forma de comemorar sua felicidade. Isso aí é o que eu estou chamando de familiar. É isso aí. É como se fosse só aquilo. Como se fosse só aquilo ali a forma de lidar. Eu vou delimitar para as frustrações, tá? Se frustrou, foi lá e se drogou. E aí vamos pensar que essa pessoa conseguiu ficar aí, fez um tratamento, enfim, conseguiu ficar alguns anos sem usar, né, a droga e tal. Aí o casamento acabou, vamos pensar assim. Qual que é a forma familiar de resolver? A forma mais familiar de resolver é a droga. Então, por isso que a dependência, eu não estou dizendo o problema não é a droga, né? O problema é o que você faz com essa droga, né? Obviamente que eu não estou querendo dizer que droga é uma coisa boa, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o que a pessoa faz com aquilo. É como a pessoa utiliza aquilo na vida dela. Ou seja, para que serve, né? Para que serve? E aí, se a gente leva isso para uma questão aí de laços sociais, né? De um relacionamento com alguém, é como se só existisse aquela pessoa. Apenas aquela pessoa que você consegue amar, né? Essa fantasia que essa é a única pessoa que te ama também, né? Aceita as migalhas, aceita o resto, aceita o restinho do prato, sabe? Para se alimentar. Se a gente utilizar desse exemplo, né, que eu acho interessante, aceita o restinho do prato para se alimentar. Imagina uma pessoa que só alimenta com restinhos, né? De fato, essa pessoa vai ficar aí, doente de corpo, doente de mente. E a mesma coisa, né, acontece em qualquer nível de dependência. Então, se a gente for resumir, dependência se trata de apenas uma forma de resolver suas questões, apenas uma forma de investimento libidinal, um vício dentro de uma possibilidade de gozo, recordando que isso tudo está em giro aí da forma mais familiar de resolver as suas questões, de resolver os seus problemas. É como se fosse um costume, vamos dizer assim, né? Se for para falar de uma forma mais grosseira, é como se fosse a forma mais habitual de viver, a forma mais habitual de lidar com as questões. E aí que está a importância, né? Aí que está a importância do trabalho analítico, do trabalho aí terapêutico, né? Psicoterapêutico. Porque nessa forma familiar, nessa forma habitual, vamos dizer assim, existe um sentido criado. Isso aí não é à toa. Existe um sentido. Por que só essa pessoa me ama, né? Por que eu só amo essa pessoa? Por que só a droga resolve meus problemas? Por que a melhor saída é a que mais me destrói, que é a droga? Mas é a única saída que tem. Deu-se um sentido, né? Trazendo para a teoria psicanalítica inconsciente.
Deu-se um sentido inconsciente. E isso num processo aí analítico vai se quebrando, vai quebrando os significantes, né? Vai quebrando aí aos poucos, né? Vamos dizer assim, o sentido criado em cima dessa forma habitual de lidar com as coisas, com essa forma rotineira. E aí, quando se encontra esse sentido, é quando a pessoa pode criar um novo. É quando a pessoa se dá a oportunidade, a possibilidade de criar algo. É diferente de aprender. Por quê? O aprendizado é como se eu chegasse, vou dar um exemplo, e ensinasse uma pessoa, olha, para você deixar de fazer isso, você tem que fazer assim, assim, assado, vamos dizer assim. Quando é criada, é quando a pessoa se dá conta e ela mesma vai criar uma outra forma de lidar, uma outra forma de poder lidar com essa falta, lidar com essa frustração. Por isso que eu utilizo o termo criar, porque não é aprender mesmo. O aprendizado vai muito nesse nível de como fazer. O criar não. O criar ele vai surgir num processo aí de desconstrução, que aí a pessoa vai se dando conta do sentido, né? Por que isso, por que aquilo, e são várias respostas em cima de uma questão só, vai encontrando várias coisas aí, e aí esse sentido vai se quebrando, e aí essa pessoa pode fazer outra coisa com aquilo, né? Essa pessoa pode lidar, pode fazer de outra forma as suas frustrações. Ela não precisa ficar à mercê só de uma pessoa, né? Ela não precisa de ser objeto de amor de uma pessoa. Ela não precisa ser objeto, né? Ela não precisa mais ficar à mercê aí deste outro que ela tanto quer ser amada. Quando ela se dá conta do que se é. E aí, levanto a pergunta, né? É possível a cura das dependências? Bom, o que eu posso responder é que, de fato, a gente não se cura do que se é. Não tem como a gente curar, não tem como nós curarmos de quem somos, mas é possível sim fazer diferente. É possível sim criar novas formas de lidar com as frustrações, de lidar com a nossa falta. Mas é importante que reconheçamos nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas. E quando eu digo fraqueza, não estou dizendo no sentido de fraco ou fraca, não é isso. É pelo contrário, estou dizendo naquilo que coliga diretamente com a ferida. Aquilo que de uma forma ou de outra você sabe que move, que mexe com você. Até porque, para que possamos mudar algo, é necessário que primeiro reconheçamos este algo. Somos sujeitos faltantes e sempre seremos sujeitos faltantes. Quando pensamos aí pela via da dependência, né, pegando esse tema como exemplo, veja bem, todos esses sentimentos, objetos, todos os elementos aí que a gente pode colocar como o corpo, né, vou utilizar esse termo, o corpo utilizado para encarnarmos nossa dependência. Isso tudo aí é para tentar tamponar essa falta, para tentar não permitir que somos, né, ou então que passamos aí por uma frustração. É querer sempre estar aí em um certo poder.
E aí que tá. Com o processo analítico, com o processo psicoterapêutico, enfim, mas principalmente, né, pensando o que eu posso dizer aqui com a psicanálise, que é com o que eu trabalho, com esse processo analítico, você começa a se dar conta que a falta faz parte e que você vai ter que lidar com isso, da sua forma. Claro que eu não estou dizendo para ficar deitado esperando que a vida passe, afinal de contas vai sempre faltar. Não. A diferença é a forma de lidar com a frustração. Vai ainda ficar sempre em desejo, sempre desejando, ainda bem. É isso que nos move, é isso que nos faz acordarmos e sairmos de nossas camas. É isso que faz o nosso dia começar e terminar. Mas é muito diferente quando você se dá conta disso em relação à sua forma de ser humano, de ser gente, em seu meio laço, em seus meios de laços sociais. Então é isso que muda. Você percebe que você tem uma possibilidade de criar um novo, uma nova forma de perceber as coisas, uma nova forma de lidar com o mundo, com as pessoas, com a falta, com a frustração. É uma nova oportunidade de perceber a vida. Finalizo aqui. Espero que com esse vídeo, né, tenha levantado muitas dúvidas aí. A minha intenção era, como eu disse no início do vídeo, era fazer uma tentativa de comunicação mental que possibilitasse a vocês reflexões. Então, eu espero que tenha, com esse vídeo, né, eu tenha conseguido tocar um pouco vocês aí, muito mais para levantar novas perguntas do que respostas, como se eu pudesse estar respondendo alguma coisa para vocês. Fica difícil de responder algo em um tema mas tão particular e tão humano. Até mais.